Vocês não vão acreditar, o Bolsonaro ele quer voltar pro Brasil. Sim, muita cara de pau, né? Depois de tudo que ele fez com o nosso país, ele quer voltar pra cá. Só que a cara de pauzice do Bolsonaro, ela é maior do que você imagina, porque você não acredita a condição que o Bolsonaro quer voltar pra cá. Ele quer voltar como um enfermo, então ele vem para o Brasil pra fazer um procedimento cirúrgico lá no intestino, porque assim ele dá uma acalmada nas perguntas e questionamentos da imprensa e pode lançar a narrativa que ele é um perseguido pra conseguir um asilo político, porque é isso que o Bolsonaro quer. E de fato ele vai conseguir um asilo lá em Haia, na prisão do Tribunal Penal Internacional, porque ele vai ser condenado. Essa história de asilo não vai funcionar, porque a imagem dele tá péssima no exterior. Na sua opinião, Bolsonaro ele é um cara de pau? Você acha que essa história toda do Bolsonaro vai dar um asilo pra ele lá em Haia? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja condenado e, claro, se inscreva no canal. O Bolsonaro ele tá muito enfraquecido aqui, pessoal, por isso que eu vejo que essa volta dele pro Brasil precisou ser antecipada. Não vamos entrar em teorias da conspiração que ele vai passar por um procedimento cirúrgico mentiroso. Não, porque não tem como esconder tudo isso. Mas ele volta para o Brasil, ele tem que antecipar a volta dele para o Brasil e ele vai para o procedimento cirúrgico porque isso dá um tempo da mídia dar uma acalmada contra ele. Porque vocês viram que nesse um mês, a herança toda que o Bolsonaro deixou para o nosso país. Ele teve que... Tivemos lá problema com os militares, problema com os índios e vários, cartão corporativo, os problemas estão muito grandes, a ponto dele ter que quebrar o silêncio. Você sabe, fiz já comentário, tem vídeo aqui no card, que o Bolsonaro planejava só quebrar o silêncio com relação ao governo Lula mais pra frente, quando o Lula tivesse um pouco mais desgastado, mas ele teve que antecipar essa quebra do silêncio, porque a situação dele tá péssima, né? Até a ONU avisou o Bolsonaro e deu um alerta ao governo brasileiro por conta da crise dos indígenas lá no norte do país. Então tá muito ruim a situação do Bolsonaro e ele corre o risco de ser ainda deportado. E a situação se agrava porque o Ibanez Rocha, que é o governador afastado do Distrito Federal, entregou para a Polícia Federal o celular. O que o celular do Ibanez Rocha pode conter? Muita coisa que complica o Bolsonaro. Porque agora novas provas contra o Bolsonaro podem surgir, ou pode ficar claro que o Ibanez Rocha ele foi praticamente ali, ele não tem tanta culpa quanto está se apontando. A culpa, na verdade, era do Anderson Torres. Então, se o Anderson Torres for considerado mais culpado pela situação em Brasília no início do mês, pior fica para o Bolsonaro. E é por isso que começa todo esse burburinho, né, da nova cirurgia dos Estados Unidos, que é um expediente antigo do Bolsonaro. Ele sempre acaba usando essa tática, pessoal. Toda vez que o Bolsonaro acaba ficando com algum tipo de problema, cai a popularidade, é uma denúncia, é uma acusação, começam a surgir as fotos lá, o Bolsonaro em Juiz de Fora, olha o meu pai, como que ele tá mal, principalmente o Carlucci. O Carlucci fez isso. Logo depois, na semana que nós tivemos os atos em Brasília, o Carlucci postou uma foto do Bolsonaro, lá em Juiz de Fora, né, sempre. E a foto foi a mais curtida em 2 anos no perfil que foi postado. Porque essa tática, a vitimização de Bolsonaro com a cirurgia já é uma tática velha, mas surte efeito. Tá? E foi naquele episódio, logo depois, que o Bolsonaro ele se entupiu de banana. Uma coisa assim horrível. E essa nova cirurgia vai ser também por conta disso. Porque se você não sabe, a situação do Bolsonaro nos Estados Unidos, ele precisou ser internado porque ele se entupiu de banana. Não tô brincando. Ele não segue as recomendações médicas. Ele não pode comer depois de um horário. Só que ele ficou tão nervoso com a situação em Brasília que ele se entupiu de banana. É verdade, quem trouxe a informação para nós foi o site Metrópolis. Fiz vídeo comentando, tem link aqui no card. E aí ele precisou ser internado e vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. Só que como nos Estados Unidos os procedimentos de saúde são caros, ele vai ter que voltar para o Brasil. Se bem que ele teria condições de fazer um procedimento lá nos Estados Unidos, porque ele tem várias fontes de renda, mas ele sabe que corre o risco de ser deportado. Então por isso que ele volta ou voltará ao Brasil para realizar esse procedimento cirúrgico. E ao voltar para o Brasil, na condição de enfermo, ele vai gerar, claro, uma comoção. Nem eu não vou me comover com o Bolsonaro. Mas essa comoção, pessoal, não é que a população vai ficar compadecida por ele. Não. Mas há um certo respeito ao enfermo. Porque se o Bolsonaro descesse hoje aqui no Brasil, haveria uma enxurrada de repórteres perguntando para ele: e o gasto do cartão corporativo? E os Yanomamis? E a situação dos bolsonaristas? E o Anderson Torres? Haveria uma avalanche de perguntas contra ele, que ele não
gostaria de responder nesse momento e nem gostaria de responder nunca. Então o que ele quer fazer? Ao desembarcar no Brasil e ir direto para um hospital, a mídia dá uma acalmada. Há uma suavização das perguntas e também do noticiário, além de todo o noticiário com relação ao Bolsonaro ficar concentrado a respeito do procedimento cirúrgico que ele vai fazer. Fora que ele consegue, obviamente, impor a narrativa que ele é um perseguido. Porque, olha, eu estou fazendo esse procedimento porque um ativista de esquerda lá em Juiz de Fora fez isso comigo e agora eu estou nessa situação. Essa é a estratégia do Bolsonaro. É uma estratégia velha, antiga, carcomida, que todos nós já sabemos. Mas é importante que a gente sempre bata nesse ponto, né, para poder ficar bem sedimentado na cabeça de todo mundo. Você acha que o Bolsonaro ele está usando isso como tática ou de fato ele vai precisar do procedimento? Ou ele vai querer se beneficiar disso? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E essa tática do perseguido, que ele é um perseguido político, visa também, claro, ele conseguir um asilo político no exterior. Os correligionários do Bolsonaro acreditam que se ele conseguisse um asilo no exterior, até Michele Bolsonaro defende essa possibilidade, ele poderia manter um pouco o seu capital político aqui no Brasil e também poderia falar que ele, olha, a direita brasileira está sofrendo um ataque. Sinceramente, eu acho isso uma grande covardia por parte do Bolsonaro, porque o Temer enfrentou a justiça, o Collor enfrentou, de certo modo também, Dilma enfrentou o processo de impeachment e o Lula foi preso. O Lula poderia ter conseguido asilo político. Era só ir para o Uruguai, mas ele não quis, ele quis enfrentar a prisão. Mas o Bolsonaro ele é tão incapaz, ele é tão diminuto diante de todos os outros presidentes que nós tivemos, que ele quer fugir do país para conseguir asilo. Só que se ele acha que ele vai conseguir isso tão fácil, difícil, porque a imagem do Bolsonaro no exterior está absurdamente deteriorada. Muito, muito deteriorada. E agora fica ainda pior por conta do que aconteceu com os nossos povos indígenas. A ONU avisou o Bolsonaro. O Bolsonaro ele foi alertado do que poderia acontecer no nosso país. E várias organizações avisaram também as autoridades nacionais sobre o problema do norte do nosso país envolvendo os povos Yanomamis. Eu já falei para vocês, tem link aqui no card. Então o que acontece? Esse movimento do Bolsonaro de destruição é um movimento que tem uma repercussão no exterior, por isso que o governo Lula precisa promover esse desgaste do Bolsonaro internacionalmente. E existe essa possibilidade muito fácil, porque o Bolsonaro já foi condenado no Tribunal Permanente dos Povos, que é uma condenação simbólica, você sabe disso, mas pesa, obviamente, para a imagem dele no exterior. Então a situação do Bolsonaro ela é delicada e ele não sei se ele vai conseguir um asilo político tão fácil assim no exterior, porque ele é visto como um pária internacional, diferentemente do Lula. A Itália não quer recebê-lo, outros países não. Talvez ele consiga ir lá para a Hungria, tá? Que ele fique lá. Mas eu vejo que o principal asilo que o Bolsonaro vai conseguir vai ser lá no tribunal em Haia. Porque a prisão em Haia, fica em The Hague, na Holanda, é uma cidade litorânea, é muito bonito lá. Ele vai conseguir o asilo lá na Holanda, preso pelo Tribunal Penal Internacional. E aí, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando mudar a imagem ou direcionar novamente o noticiário da política nacional. Então ele voltou a criticar a Lei Rouanet. Também uma tática velha, uma tática carcomida por parte do Bolsonaro. Ele que falou assim, no meu governo a mamata acabou, agora a mamata voltou, né, porque a Cláudia Raia pegou 5 milhões. Uma grande bobagem, né, porque mamata, e a mamata do cartão corporativo? Tinha gastos ali muito grandes, a gente sabe disso. Pagou, o Carlucci conseguiu ter o hotel dele pago, as estadias do hotel, que não era para ter acontecido. Pagou um festival de picanha, leite condensado, talvez até prótese, não, brincadeira, isso é coisa do exército. Mas ele fez isso. Link aqui no card também para ter todos os detalhes. Então essa mamata dele não acabou, né? Só mudou de lugar. Só que o Bolsonaro ele gosta de usar a Lei Rouanet porque é um assunto de preferência por parte dos bolsonaristas. E isso tudo acaba confundindo, porque os bolsonaristas eles não sabem o funcionamento da lei e eles só sabem se mover pela pauta moral enviesada, porque o Bolsonaro eles não condenam, eles não têm a capacidade ou discernimento para poder condenar o que o Bolsonaro faz. O problema que eu vejo que pode beneficiar o Bolsonaro é a forma como a imprensa brasileira está tratando a política. A imprensa brasileira, uma parte dela, está criando um ambiente muito propício para que o Bolsonaro possa voltar. Porque recentemente teve uma discussão do Lula utilizar o BNDES para poder financiar o gasoduto na Argentina. É uma política, é uma situação, um projeto que precisa ser estudado, porque vai beneficiar o nosso país também. Link aqui no card, expliquei todos os detalhes dessa situação. Só que a imprensa, ela não vai para uma pauta de
conversar sobre a política, de politizar. Não, ela vai para a pauta de criminalizar a política. Isso é muito ruim, porque esse ambiente de negação da política que uma parte da imprensa, principalmente Felipe Mouras, Brasil, da vida, eles acabam promovendo, favorece Bolsonaro, porque Bolsonaro ele é o antipolítica, ele é a negação da política e do sistema. Então na hora que o Bolsonaro voltar, pode ser que ele pegue um ambiente muito propício, por conta da atuação da imprensa, que nesse momento e agora, né, algumas discussões do governo Lula estão muito, mas muito ruins por parte da imprensa, o que é uma pena, né, porque eles acabam promovendo ou beneficiando o Bolsonaro não diretamente, mas indiretamente. Mas o que você acha disso? Quero saber a sua opinião, coloque nos comentários.